Pastor Rob, fala aí um pouquinho de você aí. Como é que foi aí para você chegar em Goiânia, vir para Brasília? Quando o senhor veio, o senhor já veio já de pregador itinerante, né? Isso, isso. A minha vinda aqui para a região do Distrito Federal de Goiás, ela foi muito singular, eu diria assim. No começo da minha fé, eu fiz um propósito de oração. Eu orava de meia-noite às 5 da manhã, todos os dias durante um ano. Então, nesse período de oração, passava a madrugada orando, eu tive alguns sonhos proféticos que se cumpriram, e dentre eles, eu via eu me tornando pastor em Brasília. Em Brasília, sim. Em Brasília. Na época, na época, a condição financeira era muito pequena, né? A gente tinha pouco recurso. Então, era muito improvável. Eu congregava numa igreja pequena, num setor carente da cidade de Manaus. Então, quando Deus me mostrou, eu deixei aquilo guardado. E os anos foram passando, fui construindo a vida de um pregador. E, através de um amigo que me convidou para acompanhá-lo numa agenda extensa ali na região de Goiânia e cidades em volta, a gente teve o primeiro contato com Goiás. E quando eu pisei, né, quando eu pisei em Brasília para regressar a Manaus, eu me lembrei do sonho. E eu tive aquela certeza na minha alma que aqui era o lugar. Então já voltei decidido. Só que quando eu vim de lá para cá, eu não conhecia ninguém. O meu primeiro contato havia sido Goiânia. Então eu vim para residir em Goiânia, crendo numa visão de Deus. E de Goiânia eu subi para Brasília um ano depois, né? Fiz um trabalho liderando jovens na congregação que me recebeu. Fui muito feliz. Qual foi o ministério que você ficou lá em Goiânia? Assembleia de Deus Campo de Campinas, que foi responsável por me levar ao presbitério, né? Então, quando eu vim, eu estava como presbítero naquela época, né? Fui recebido aqui em Brasília como missionário. E naquela primeira vinda, foi durante uma semana aqui em Brasília, em vários cultos que eu passei, Deus curou muitas pessoas de enfermidades. Então, aquilo virou uma situação notória, né? E um pregador que nós conhecemos, que é o pastor Renê Santos, né, estava presente no culto. Durante toda aquela semana, ele que havia articulado a minha agenda aqui, não pôde estar comigo. Mas, no último culto, ele esteve presente e ele presenciou Deus operar um milagre. Voltei para Brasília com 3 dias, aliás, voltei de Brasília para Goiânia, faltam 3 dias, eu recebo uma ligação dele dizendo: você quer vir mais uma semana? Claro, com certeza. Ele marcou para a semana seguinte. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que ele tinha fechado 6 meses de agenda. Aí inviabilizou as minhas indas e vindas. Não teria condição de eu ficar indo toda semana a Goiânia e retornando a Brasília. Foi quando eu tomei uma decisão de migrar o meu endereço para o Distrito Federal.